Olá, seja bem-vindo ao canal do Estratégia. Está começando mais uma entrevista por aqui. Hoje nós vamos conhecer a história do Alan, que foi aprovado em primeiro lugar no TRT15, na área de Engenharia Civil. E antes a gente quer te conhecer, né? Queremos saber um pouquinho aí da sua história, então pode se apresentar, por favor. Bom, meu nome é Alan Farias, sou do Rio de Janeiro, sou engenheiro civil formado na Universidade Veiga de Almeida. Tive agora o sucesso da aprovação agora no TRT15 em primeiro colocado e agora um pouco mais recente, o primeiro colocado no Ministério Público do Amazonas também, no cargo de Engenharia Civil. Bom demais. E para acompanhar essa entrevista, eu trago aqui também o nosso professor de Engenharia Civil. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, pessoal. Sou o professor Guilherme Venturim, sou professor de engenharia aqui do Estratégia Concursos, trabalho mais especificamente com a engenharia civil, mas também aí dou aulas de outras disciplinas que envolvem os conteúdos de engenharia. E é um prazer muito grande estar aqui colhendo os frutos deste trabalho com alunos que nos conhecem ali das aulas, das atividades, mas quando a gente está presencialmente aqui vendo o resultado acontecer, vendo que o trabalho que a gente faz dá frutos, né, é importante e é muito gratificante para a gente como professor. Bom demais, professor. Então vamos começar já do começo, né? Como foi que você entrou nessa área? Como que você se interessou primeiro por engenharia, Sim. né? E depois, como que você caiu no mundo dos concursos também? Meus 15 aninhos, acho que todo aluno de nível médio tem aquele desejo de tentar fazer a prova para as Forças Armadas, como ainda menino, então eu cheguei a fazer um preparatório na época para tentar prestar esse tipo de concurso, mas sem sucesso. E um pouquinho depois eu consegui entrar na escola técnica, que eu me formei como técnico de edificações, e acabou que eu acabei levando a vida como engenheiro, fiz a faculdade logo em seguida, acho que foi mais por convívio com meu avô, que também trabalha muito com obra, ele não é engenheiro, mas ele trabalha muito com obra, então acabando vendo bastante ele fazer isso, eu acabei levando gosto pela profissão. Aí eu entrei no ramo de edificações como técnico, então consegui levar um tempo como técnico, fazer minha faculdade, e daí para lá, amor ficou. E nos concursos, quando que você entrou? Foi um pouco antes da pandemia, que eu estava numa outra empresa, que eu ficava viajando muito. Eu viajava bastante. Eu ia Minas, São Paulo, Espírito Santo, e aquilo já estava começando a me desgastar um pouco, porque eu não ficava mais em casa, eu não conseguia ter um contato com a minha família, com a minha esposa. Então eu decidi ter algo mais sólido na minha vida. Então eu senti o desejo do concurso nesse momento, mas eu ainda não sabia o que fazer e como fazer. Mas eu só sabia que eu tinha que dar um jeito de resolver aquele vai e vem da minha vida de viagens e tudo mais, que eu não tinha tempo, não tinha nada. Então eu decidi, falei, vou fazer, vou estudar, para tentar ter um pouco de serenidade na vida. Bom, e de primeira, né, muitas pessoas não sabem por onde começar, né? Sim, Então, o primeiro passo, qual foi para você? Você tentou estudar sozinho? Você já recorreu a algum cursinho? sim. Eu acho que esse é o caminho que muitas pessoas perguntam, né? Ah, eu quero estudar, mas o que fazer? Eu fiquei um bom tempo fazendo isso, com desejo de estudar, mas não sabia para onde ir. Você não tinha um norte do que seguir. É uma caminhada muito sofrida, concurseiro. Até ele entender que existe gente que pode te ajudar, é muito sofrimento. Eu passei por isso. Eu fiquei basicamente um ano fazendo isso. Eu não tinha nenhum curso, não tinha nada. Estudava pelo que eu tinha da minha faculdade, umas aulas soltas no YouTube. Eu não tinha um material específico. Eu bati muito cabeça com isso. Eu sofri muito nesse desgaste inicial, até que depois eu conheci algumas pessoas que foram me direcionando algumas coisas. Foi aí então até que eu conheci o próprio Estratégia depois de um ano de eu já estudar para concurso. Professor, muitas pessoas que chegam aqui no Estratégia, né, para a área de engenharia, chegam assim perdidas? Eu acho que a grande parte das pessoas tem aquele conhecimento prévio adquirido na faculdade de nível superior, mas elas não sabem como aplicar aquilo dentro dos concursos. Até a profundidade das questões que envolvem disciplinas da graduação, ela é diferente. Aqui a gente precisa ter uma visão muito mais holística do conteúdo, muito mais ampla e com mais superficialidade, porque as especificações dos concursos, elas envolvem praticamente 5 anos da engenharia. Então, quando você analisa todos os concursos de engenharia de modo geral,
o conteúdo programático é muito grande e você precisa entender quanto que você precisa aprofundar em cada um dos temas e o que você precisa de fato saber de cada um dos temas. Na engenharia, ao contrário talvez de outras áreas, é praticamente impossível esgotar um edital. Então você precisa de ferramentas, de pessoas que já passaram por isso, que tentam te mostrar um pouco daquele conteúdo e o conteúdo que seja estritamente necessário e suficiente para se desempenhar bem. Eventualmente teremos uma ou outra questão que você não vai ter visto dentro do curso, mas que são questões que o nível de profundidade, o esforço empenhado para resolvê-las não compensa aquilo que se abre mão, o custo de oportunidade muito grande, muito alto de se tentar acertar todas as questões e aprofundar em todos os temas, quando comparado à visão mais abrangente dos concursos. Então é isso que a gente tenta passar para os alunos. Quando a gente vê que o histórico também, como concurseiro, te traz uma bagagem que permite selecionar aquilo que é mais vantajoso de ser estudado, aquilo que é mais recorrente em provas, o custo-benefício, que tem melhor custo-benefício, a gente tenta apresentar para os alunos. Então, e aí quando você pega esse estudo da faculdade e tenta aplicar no concurso, você perde muito tempo em muitas disciplinas. E aí você começa a entender que não é bem assim. Você começa a entender que você precisa de ajuda, que você precisa de um apoio, e aí a gente entra nessa parte. A maioria das pessoas começa batendo cabeça, porque o engenheiro ele tem aquela coisa solitária. Ele sempre foi aquele cara doutrinado a estudar sozinho, a sentar na sua salinha, no seu momento e fazer contas ali horas. Então, é uma vantagem. Ele tem, geralmente, com ele, o hábito do estudo, da concentração, do hiperfoco. Mas ele tem que ver que ele tem que virar a chavinha. Ele tem que trocar disciplinas durante o estudo. Ele não pode ficar 3 semanas estudando só um conteúdo. Então, a gente tenta mostrar para os alunos isso. Essa estratégia tenta fazer, trazendo não só o suporte da engenharia, mas também toda a outra bagagem do concurso, que são as disciplinas básicas, né? Que nós temos aqui excelentes professores que também ajudam no suporte e que o engenheiro, por vezes, durante a faculdade, acabou deixando em segundo plano ou sequer conhecia, né, as disciplinas, como, por exemplo, a disciplina do direito, que a gente vai ter contato quando a gente começa, de fato, a estudar, né? E Alan, então, depois desse momento em que você conheceu Estratégia, como foi o seu primeiro contato? Você começou a se sentir mais organizado? Como é que foi? Quando eu assinei o Estratégia, para mim foi uma Ferrari sem gasolina. Eu não sabia usar. Eu assinei, falei, beleza, eu tenho Estratégia, agora como é que eu vou usufruir o que ele está me dando de bom? Então foi quando eu comecei a ver, conhecer os professores, ver as videoaulas deles, saber quem são cada um, qual a vida dele fora dali, como é que eles fizeram para conseguir a aprovação. Tudo isso foi me doutrinando a eu começar a achar o meu modo de estudo. Então, depois nisso, aí eu falei, então beleza, estou colocando gasolina na Ferrari agora eu vou conseguir andar. E eu comecei a entender, dos professores desse conhecimento básico me ajudou muito, foi a professora Adriana Figueiredo, de português. Nossa, assim, não tem como você não aprender português com ela. Então, as aulas dela de reta final são precisas, são muito boas. O professor Thales, também de Direito Administrativo, eu consegui ter uma evolução muito grande com ele e com o Herbert. Então, me ajudaram muito nessa caminhada. E na engenharia não tem como. O professor Guilherme salvou. Eu costumo dizer que a revisão de véspera dele é quase que ele fazendo a prova ali, praticamente. Então, assim, não tem como. O Estratégia foi muito preciso na minha aprovação, porque é um material completo, conteúdo perfeito. O que você precisa está ali. Você tem que fazer a sua parte de buscar também. Mas o que você precisa está ali. Tá ali. Todas as aulas estão ali, o edital está ali. Você vai ter que ter o seu jogo de cintura de estudar, mas você não precisa ter um apoio externo, vamos colocar assim. Mas se você quiser, está ali, está tudo ali. Quais ferramentas você mais utilizou? Porque como você falou, né, que no começo você tinha a Ferrari sem gasolina. Tem muita coisa, né? Então, para alguns alunos funciona algum tipo de ferramenta, para outros outras, né? Então, o que funcionou para você? O que você utilizou? Eu sou assim, aquele concurseiro mais da moda antiga. Uma folha de caderno e um lápis, para mim, eu não usei Anki, nada desses aplicativos de revisão, não. É o PDF do Estratégia, caderno de questões. Basicamente foi isso. Eu não ficava criando muitas doutrinas que iriam me atrapalhar, vamos dizer assim.
Então eu via o conteúdo dos professores, pegava o PDF, caderno de questão. Quando eu já queria só fazer uma revisão, eu ia pro resumão do estratégia, olhava ali o que tinha e já ia fazer as questões. Então eu tive muita evolução assim. Qual foi a sua maior dificuldade em questão de disciplinas mesmo? Olha, a engenharia civil, ela é muito gostosa. Para nós que somos engenheiros, é muito gostosa de usar. Mas se você não souber trabalhar em cima dela, é o que o professor falou, você pega 5 anos para fazer uma prova. Você tem que pegar uma norma E118, que são 300 páginas. Você pegar ali e saber o que dali vai cair na sua prova é um desafio. Então, eu tive que ter esse momento da engenharia e depois eu consegui pegar as outras disciplinas básicas. Então, eu tive um pouco de evolução na engenharia, mas eu não podia negligenciar nas básicas. Sim. Então, eu tive que fazer esse jogo de cintura, assim, de um lado e do outro, para eu não chegar na prova sendo um bom engenheiro, mas errar nas outras básicas que não ia me dar a aprovação. Sim. Então eu tive que ter esse jogo de jogo de cintura. Professor, o que as pessoas costumam ter mais dificuldade em engenharia? Nossa, pergunta difícil, viu? Desafiadora, eu diria. É porque assim, a gente vê diversas faculdades e cada uma tem um aprofundamento melhor. E a gente também tem uma facilidade de aprender o conteúdo daqueles professores que a gente gosta. Então, quando você faz uma disciplina, várias disciplinas dentro da faculdade de engenharia, você se adapta mais ou menos, ou aprende mais ou menos, muito com base no professor, no quanto ele te seduz com o conteúdo, no como ele expõe. Então, às vezes, tem professores que são muito bons na área de águas e esses alunos vêm já com toda a parte de saneamento, hidráulica, hidrologia, muito bem, mas carecem da estrutura, das partes de resistência dos materiais, análise estrutural. Outros que tiveram professores que se destacaram durante a formação acadêmica, vêm com essa base muito forte e aí falha em algum outro conteúdo. Mas acho que se puder falar de uma maneira geral, as disciplinas de estrutura geralmente são um calo, assim, no sapato, uma pedra no sapato dos concurseiros. Eu diria que se fosse da engenharia civil, né, a grande maioria tem aí uma formação deficitária, seja na resistência dos materiais, seja na análise estrutural, e isso, na verdade, é que vai ser base para depois aprender concreto, estruturas metálicas, estruturas de madeira. Então, assim, se fosse para elencar embora eu tenha tido uma formação muito boa nessa parte, porque eu gostava dos professores, como eu disse, a maioria, creio eu, que tenha essa dificuldade. Mas a gente tem que lembrar que, assim, o professor, ele ensina, o professor não aprende, né? Quem aprende é quem está do outro lado. E aí, quando a gente faz a via do ensinar e o aluno não faz o trabalho de aprender, fica o ensinamento ali vago. Então, a gente não consegue fazer esse link. O professor não aprende. Quer dizer, ele aprende para si, enquanto dá aula, mas ele não aprende para o aluno. Então, o trabalho dele é ensinar. O aluno, se ele não fizer o trabalho de aprender, como o Alan está falando, de ver a videoaula, de ler o PDF, mas e de ir praticar, de fazer um método de estudo ativo, de resolver questões, se ele não fizer isso, ele não faz a parte dele. E aí não adianta ser o professor, o melhor professor possível, porque o aluno ele não fez a parte dele de absorver o conteúdo. A gente tenta aí, embora seja muito amplo e a gente fala de todos os assuntos, mas a gente tenta sempre apresentar para ele uma forma boa, que a gente entende ser uma boa forma de ensinar. E ele tem que achar uma boa forma de aprender, seja nos PDFs, seja com questões, seja com videoaulas. A gente tem público para todos os tipos. Tem gente que gosta do videoaula, tem gente que gosta do PDF, tem gente que já parte para as questões e busca apoio no material quando sente dificuldade, mas aí, como ela está falando, ele vai se descobrindo ali, porque no começo ele não sabe como estudar, ele não sabe como organizar a sua semana, seus estudos, e principalmente ele pode ter deixado de lado a disciplina de estudar, que você por algum momento teve na faculdade, mas que se perdeu ao longo do tempo quando você fazia outras atividades, porque a vida não é só de estudo, né? A gente tem ali família... Por incrível que pareça. Embora do concurseiro, por algum momento da vida, ela acabe se focando somente nisso, ela não é só feita disso. Então, nós temos um convívio social, nós temos que nos divertir, ter de certa forma, uma visão mais ampla do que é o universo do concurseiro, embora seja focado no concurso. Mas o Alan, ele tem uma questão, que é uma dificuldade de vários alunos e que às vezes inibe a pessoa de começar a estudar, que é trabalhar. Porque o esforço de quem trabalha, ele é maior, porque você chega cansado, tem aquele desgaste físico, psicológico, que o seu trabalho já lhe impõe, uma sobrecarga que o próprio trabalho já traz. E aí quando você chega em casa e tem que reorganizar,
virar a chave e falar, agora eu tenho que tomar um banho gelado e sentar para estudar. Essa chave é difícil de virar. E aí ele pode se dizer, pode falar até um pouco mais sobre isso, porque eu acho importante mostrar para as pessoas que não é só quem está dentro de casa, estudando 24 horas, que não consegue, né? Mas que faz ali suas 6 horas, 7 horas ali. Não é só esse tipo de cara que passa. É o tipo de cara que também trabalha e consegue passar. Então, assim, é quem quer e quem se dedica. Seja lá, assim, cada um com as suas dificuldades, mas você pode até falar um pouco como que foi essa rotina, se você me permite fazer essa pergunta para ele. Como é que foi essa rotina? Como é que foi trabalhar, chegar em casa, o que você fazia todo dia para começar a estudar? Tinha alguma rotina, alguma coisa que você... o plano de estudos o mesmo, plano, né? assim, como é que você virava essa chavinha e começava, de fato, a estudar todos os dias, ou se era semana, um dia sim, um dia não? Como que funcionava isso para você? Eu trabalho normal, né? Como muitos engenheiros aí de 7 da manhã e 7 da tarde, 6 e pouco. Então eu chegava, eu tinha a rotina de pelo menos fazer meia hora ou 40 minutos de exercício físico, para poder tentar desligar do trabalho e voltar cansado fisicamente, para tomar um banho, sentar na cadeira e ir. Então eu começava a estudar todo dia, horário pontual. Às 8 da noite eu sentava e ia até 11h30, meia-noite. De segunda a sexta, eu não furava um dia. Um dia que... Não. Até o dia que eu estava assim, o mais cansado possível, que eu sentia aquele peso do mundo em cima, vinha na minha cabeça, se eu descansar hoje, meu concorrente pode estar estudando e vai ficar melhor do que eu amanhã. Então eu tinha esse psicológico meu de me doutrinar a fazer isso. Mas é muito complicado, mas é possível. Conciliar os dois é possível. Trabalho e concurso é possível. Fim de semana não, fim de semana eu ia direto. Sabadão, domingão era de 9 da manhã às 8 da noite, era o dia inteiro, eu não parava. Não tinha fim de semana e feriado. Não tinha fim de semana, não tinha vida social não. Mas vale a pena. Quando os frutos vêm, vale aí eu sempre pergunto, né? Arrependeu? Nem um pouco. Tá aí, rindo à toa, não é à Nem um toa. pouco, né? Faria tudo de novo. Que faria tudo de novo, né? É perfeitamente possível, trabalho e concurso te requer, como você falou, muito pontual, um pouco mais de dedicação. Mas impossível não é não. É possível. Mas essa rotina de horários aí foi desde a pandemia que você estava citando? Sim, eu comecei, só que nesse primeiro 1 ano e meio que eu não tinha essa rotina concreta de estudo, eu ficava batendo muito cabeça, assim, eu não sabia o que fazer, como fazer, para onde ir, qual matéria estudar, o que era um... Eu não tinha essa maturidade, eu basicamente me inscrevia para uma prova e ia lá fazer. Sim. E aí você não tem aprovação, não existe. Aí eu fiz muitas provas que não chegam nem perto, porque eu não tinha esse entendimento. O que é uma banca? O que é um PDF? O que é uma videoaula? O que é um caderno de questões? Como é que você vai se preparar para aquilo? Eu achava que eu tinha que me inscrever para uma prova e fazer. E aí, esse sentimento de frustração me perseguiu durante um tempo. Até que eu conheci os professores de estratégia, tive a honra de participar, de ver algumas videoaulas do professor avulso assim no YouTube. Aí eu vi, rapaz, peraí, melhorou. A engenharia já está com a... ganhando forma, né? Aí ver como ele levava aquilo para a banca é o mais importante, porque cada banca tem um jeito. Mas como ele pegava o conteúdo da engenharia e direcionava para a banca, facilita a compreensão do engenheiro. De você ver que aquele assunto ali, para aquela banca é assim. Pode não ser para outra, mas para aquela ali é assim. E vai te doutrinando a saber. Então, beleza, eu tenho que pensar assim. Eu tenho que ir a fundo assim. Estudar engenharia para mim, então, não é pegar aquele livro inteiro de caderno de 5 anos e tentar papirar ele inteiro. É direcionar porque eu quero. E isso o professor Venturini, ele foi muito preciso nesse início e no final. Em todo o processo, então, né? Todo o processo. Começo, cada um fazendo a sua parte. Ele certamente fez a dele, mas é uma pessoa, assim, iluminada e muito grata. É legal de você ver uma pessoa tão grata, assim, né? Ao trabalho que a Estratégia desenvolveu. A gente, especificamente, quando a gente se conheceu aqui, nós não nos conhecíamos antes, só pela conversas, assim, mas a gente não se conhecia pessoalmente. Mas teve uma coisa também que você falou aqui sobre os concursos. Primeiro colocado em 2 concursos e tem algo em comum esses 2. Você me falou ali que você tinha adotado uma estratégia particular. Qual que foi essa estratégia particular da banca em si? Isso. Como eu estava fazendo muita prova de tudo quanto é banca, eu não resolvia nada. Então, eu consegui me sentir muito bem com a FCC e com a VUNESP. Eu foquei nessas 2 bancas. Eu não fazia outra prova a não ser dela, porque eu me senti muito bem com elas.
Então, tiveram outros tribunais junto na época quando eu estava fazendo isso, eu não fazia. Mas não quero não, é aqui. Porque eu me adaptei ao processo da banca e entender como a engenharia funcionava para ela, que eu não corri mais fora. Falei, não, agora eu vou seguir aqui. Para não ter risco de De perder, perder o que eu estava preparando. porque outra banca vê algo Diferente. diferente. E aí você erraria uma questão por Típica. analisar numa outra banca. Achei a estratégia Foi isso. sensacional. Essa foi o meu, vamos dizer assim, meu pulo do gato, assim, né? De eu seguir e falei, não, a engenharia para mim é aqui. Eu não vou ficar abrindo leque, não. Mas, Alan, quando você começou a estudar, você tinha algum objetivo final, assim, de concurso ou não? Você só queria mudar de vida e, enfim, começou a estudar para concursos em geral, né? Eu só queria mudar, eu nem imaginava um tribunal. Para mim, quem passava no tribunal era fora da curva. Acima de mim. Acima de mim. O 01 também é humano. E assim, você saiu simplesmente estudando e chegou lá. Cheguei lá. Não tem ninguém sobrenatural aqui, não tem nenhuma força. É simplesmente alguém que também fez o papel do dever de casa e chegou lá em lugar que você nem imaginou que pudesse, né? Nunca. Falar que eu passei no primeiro lugar no TRT, nem nos meus melhores sonhos, nunca. Mas isso mudou quando eu comecei a entender a banca VUNESP, primeiramente, numa prova até de prefeitura que eu fiz aqui em São Paulo mesmo. Depois que eu fiz essa prova, que eu vi que eu fui muito bem na banca, eu achei, beleza, então acho que dá para eu tentar um passo a mais. Aí caiu o meu primeiro tribunal, que foi o TRF3, que a revisão de véspera do professor, ele acertou. 60% da prova estava ali na revisão de véspera. Olha a responsabilidade. Pois é. Tá no YouTube lá. Tá. Tem gente que só viu depois e fala, meu Deus, como Tava é que eu não vi ali. antes? Você leu a prova? Tava ali. As patologias estavam todas ali. Foi descrita. Então, quando eu fiz esse tribunal, apesar de ter ficado em sexto colocado, eu vi que o caminho existia. Eu falei, então beleza, vamos só para tribunal agora então. Tribunal ou áreas que sejam correlacionadas ali, que foi o Ministério Público, defensorias. E aí eu comecei a entender que um tribunal não é a NASA. Eu consigo, de repente, chegar lá. É possível. Você faria algo diferente em relação ao Ah, que você fez no passado? eu tentaria esquecer esse 1 ano e meio que eu sofri. Acho que eu já faria o que eu fiz de 1 ano para cá. Acho que seria muito... Se eu tivesse... Assim, vou começar hoje. Com a cabeça que eu tenho, assim, eu já faria totalmente o que eu fiz nesse último ano. Entender o que são a banca, ter o melhor conteúdo e estudar. Eu não ficaria correndo assim muito, igual eu fazia de sair fazendo prova, se desgastando, tendo esse sentimento que todo mundo tem, será que isso é para mim? Será que eu consigo? Nossa, uma provinha simples dessa aqui eu não consigo fazer. Gostaria só de anular esse pedaço. De resto, eu faria tudo de novo. Mas nesse pedaço você pensou em desistir? O sentimento de desistir assim nunca foi uma verdade para mim, mas o peso daquilo que eu estava fazendo era muito. Eu nunca pensei em desistir. Eu sabia que eu ia conseguir. Falar assim, eu quero desistir. Não, esse sentimento eu nunca tive, mas o de eu não aguento mais. Eu tô cansado. Será que isso realmente é para mim? O que é que eu tô fazendo de tão errado assim que eu não consigo nem ficar entre os 10 primeiros? Aquilo ali me consumiu. Esse sentimento me perseguiu durante um bom tempo. E quem foi que te apoiou nesse período? Familiares, amigos? Minha esposa tá grávida agora, vai vir mais uma menininha aí. Então ela me apoiou muito, ela foi muito meu porto seguro, assim. Porque você tendo alguém que te apoia, meio caminho tá andado. Você tendo esse apoio familiar é muito importante. Ela foi, assim, muito decisiva. Quando eu estava estudando, ela vinha trazer alguma coisa para mim, uma garrafa de café, uma refeição que fosse. Então ela me ajudou muito. Minha esposa, assim, foi muito amiga nessa hora, então é importante ter esse apoio também. Bom demais. Bom. E Alan, conta pra gente como que você pode resumir a importância do estratégia na sua vida? Em primeiro lugar foi estratégia. O estratégia me deu o primeiro colocado. Se eu não tivesse conhecido os professores de estratégia, a metodologia de estratégia, dificilmente teria conseguido. Então o estratégia foi o marco que eu precisava para entender como funcionava um concurso. O estratégia, ele te dá esse entregue. Você tem que fazer a sua parte, claro, mas ele te mostra o caminho. Como ele organiza as aulas na plataforma do aluno, já direciona o que você tem que estudar. Eu usava o que estava ali para fazer minhas revisões, o jeitinho que estava ali. Eu voltava, vinha, e o estratégia foi muito preciso. Os professores de estratégia foram muito precisos.
A professora Adriana, eu devo meu português a ela. Não tem como você não aprender português com a Adriana. Você não tem como aprender direito administrativo com o Thales, é impossível. Ele praticamente pega na mão e te leva. A engenharia com o professor Guilherme aqui está muito bem representada, não tem como, não tem como. É nítido você ver as aulas, como é que ele te fala. E professor, para quem está assistindo a gente agora, ainda não começou a estudar, está ali perdido, pensando se concurso é para ele ou não, qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que tomar? Eu gosto de dizer que o primeiro passo é começar, porque a gente vai, no início, errar muito, mas a gente tem que começar, porque a maioria das vezes o aluno fala, eu queria estudar para concurso, eu gostaria de estudar para concurso, eu não sei como estudar para concurso, mas não começa. E quando você não se movimenta, as coisas elas nunca vão se alinhar sozinhas, você nunca vai encontrar o alinhamento perfeito do eclipse para você começar a estudar. Não tem momento certo de entrar. Então, quando você começa, claro, a organização do estudo, a gente aqui do Estratégia tenta montar para vocês uma organização, um passo a passo a seguir. Mas a gente tem a parte do aprendizado do aluno, que é de se descobrir. E se descobrir quer dizer se descobrir tanto em quantas horas eu consigo ter contato e focar, quanto tempo eu tenho que mudar de disciplina. Eu tenho afinidade por uma banca ou outra? O Alan acabou de dizer, eu tive afinidade pela VUNESP e FCC. Ele sabe que elas têm perfis parecidos porque ele começou a ver, ele começou a testar. Ele poderia ter uma afinidade por outra banca, CESP, FGV. Você que está nos assistindo pode ter uma afinidade completamente diferente da dele. Não existe rotina, não existe regra, né, para ser seguida, mas existe a descoberta. E a descoberta ela vem com o caminho. Colocou os primeiros pés, coloca o segundo e começa a caminhar. Começa a se descobrir uma banca, um perfil, começa a avançar dentro dos estudos em outras disciplinas. Vai ser necessário conhecer, aprender algo do completo ou quase que do completo zero, do zero, mas só vai conseguir quem de fato começar a andar. E começar a andar e começar a buscar concurso, porque quando você começa a viver dentro do universo, você consegue conhecer pessoas maravilhosas, que você nunca vai ver pessoalmente, eventualmente. Sim. A gente acabou de ter esse Sim. contato aqui, mas a gente poderia nunca ter tido. Mas você começa a conviver com pessoas que falam de concurso, segue a estratégia, a gente vai estar sempre falando de concurso, dando dicas, e aí você começa a aplicar aquilo que a gente vai falando, mas nem tudo vai se aplicar a você, nem tudo vai fazer sentido para você. E você começa a colher o que faz sentido. Eu acho que ao longo da trajetória inicial ali, dos primeiros 6 meses principalmente, você pode errar mais do que acertar, mas o erro vai te conduzir a um direcionamento. Olha, esse caminho aqui não funcionou para mim, esse aqui não funcionou, esse funcionou. E a gente vai. Então assim, os primeiros 6 meses, por melhor que seja o seu orientador, vai ser um período de teste. Esse primeiro contato vai ser um período de teste, onde você vai testar de fato o que funciona, o que não funciona, que horas que eu vou estudar, eu faço atividade antes ou depois para dormir. Eu estudo pela manhã, levanto às 4, tem gente que faz isso, ou eu estudo 8 horas da noite porque eu rendo mais à noite. Ninguém vai falar o que funciona para você, a gente vai apresentar ferramentas, formas, pessoas, entrevistas com histórias de pessoas que fizeram e você vai ver que pode ter sim um denominador comum entre elas, que eu acho que é o esforço. Esse vai ter, mas fora isso, tem cada um com uma rotina, cada um com uma metodologia, cada um com uma banca, cada um com um perfil. Tem tribunais, tem Petrobras, tem aeronáutica, forças militares, tem perícia, todo mundo, mas todo mundo foi se encontrando no mundo dos concursos. Então assim, tem que começar, ver os erros, aprender com os erros e encontrando o seu próprio caminho. Acho que é isso. Bom, então gostaria de agradecer, Alan, por você contar com estratégia para esse processo, né? Te parabenizo aí pelas suas aprovações e muito sucesso para você. Obrigado, obrigado. Obrigado, professor. Valeu. Meus parabéns. Obrigado. Tudo de bom, que seja uma trajetória iluminada aí de muito sucesso obrigado. agora profissional e como efetivamente concursado. Obrigado. Muito obrigada, professor, por participar da entrevista, dar as dicas aí para o pessoal também. Obrigado você pelo espaço. E muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. No nosso canal você também encontra outras entrevistas, outros conteúdos. Continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau.